noite. Boa noite. PT vai ouvir André Vargas sobre denúncias de ligação com doleiro preso e desvio de dinheiro público. O deputado licenciado afirma que provará a inocência de cabeça erguida. E uma entrevista exclusiva com o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves. Funcionários em greve fazem manifestação em unidades da Fundação Casa, em São Paulo. Na Argentina, a paralisação nacional provoca cancelamento de vários voos no Brasil. Professor de matemática chama a atenção ao dar aulas de graça no centro de São Paulo. E você vai conhecer o dia a dia das mulheres da cavalaria da PM Paulista. Funcionários da Fundação Casa, a antiga FEBEM, estão em greve em todo o estado. De acordo com o sindicato da categoria, a paralisação atinge quase todas as 148 unidades de São Paulo. No complexo Vila Maria, que abriga 5 unidades da Fundação Casa, 70% dos funcionários entraram para trabalhar, seguindo a liminar do Tribunal Regional do Trabalho, que estipulou a porcentagem máxima de paralisação. A multa para o sindicato, em caso de desobediência, é de R$100 mil por dia. Segundo o presidente do Citraenfa, que representa os trabalhadores da Fundação, a paralisação atinge quase todas as 148 unidades do estado de São Paulo. Hoje de manhã, os funcionários fizeram diversas manifestações, como esta na Unidade Brás, no centro da capital. Estão mantidas a higiene e a alimentação dos menores, mas por falta de segurança, as aulas foram suspensas. Porque não teremos pessoal suficiente que faz a proteção deles e de professores lá para poder fazer esse trabalho. A greve foi decretada ontem à noite, depois que a categoria recusou o reajuste de cerca de 6% oferecido pela Fundação Casa. Os trabalhadores querem 23,67%, entre outros benefícios. O principal argumento do sindicato para um reajuste tão alto é a grande rotatividade dos funcionários. Sabe o concurso, o pessoal vai embora porque ele acha em outras empresas um salário melhor do que o da Fundação, então é evidente que nós temos sempre um número reduzido. Acredito que nós precisaríamos no mínimo 40% a mais do que nós temos. Segundo o presidente do sindicato, o salário inicial de um agente socioeducador é de R$ 1.300. A Fundação Casa disse em nota que nos últimos 8 anos, os trabalhadores conquistaram reajustes que somados chegam a 66% dos salários. A greve dos funcionários acontece em meio a uma crise de segurança. Foram 3 tentativas de fuga em unidades da capital em menos de um mês. A última acabou com funcionários feridos com gravidade. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Gazeta, feita na sexta-feira, dia 4 de abril, a presidente da Fundação Casa admitiu que as unidades da Fundação estão lotadas. O fato hoje que nos preocupa é que nós estamos com as unidades cheias, nós estamos com 9.800 jovens, nós nunca tivemos esse número de adolescentes na Fundação. Há um excesso de internação da parte do Poder Judiciário, especialmente do interior do Estado. Nós estamos com 10% a 15% acima da capacidade, né? Então, em unidades que cabem 50, nós estamos com 55, 57 adolescentes. Então, há um excesso de lotação, mas não há uma superlotação. Tensão na Argentina, greve geral paralisa transporte público e deixa ruas do país vazias. A Argentina vive uma greve geral promovida por sindicatos de trabalhadores. A ação paralisou o transporte público, provocou o cancelamento de voos e suspendeu serviços de coleta de lixo e abastecimento no país. A estimativa é de que mais de 1 milhão de trabalhadores tenham cruzado os braços. As ruas ficaram desertas. Na capital, Buenos Aires, piquetes feitos pelos manifestantes terminaram em confronto com policiais. Segundo o jornal La Nación, pelo menos 2 pessoas, um manifestante e um policial, ficaram feridas. Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial e redução nos impostos. A Argentina sofre com a inflação, que por anos foi mascarada pelo governo. Cristina Kirchner, que nunca enfrentou uma greve com tamanha proporção, afirma que o protesto tem motivos políticos e não sindicais. E as manifestações devem se intensificar durante as negociações salariais anuais que acabaram de começar entre os sindicatos e as organizações patronais.
E quem tinha viagem marcada para Buenos Aires teve dificuldade para embarcar hoje por conta da greve geral de trabalhadores na Argentina. A repórter Fernanda Azevedo está no Aeroporto Internacional de Guarulhos e tem mais informações. Fernanda? Gabriel, por causa da greve geral, o aeroporto Aeroparque, que fica em Buenos Aires, está fechado. As companhias argentinas que operam no Brasil, Aerolíneas Argentina e Austral, tiveram todos os voos que viriam para São Paulo cancelados. A greve também afeta as operações das companhias brasileiras. A Gol informou que 6 voos que viriam ou teriam como destino o aeroporto Aeroparque foram cancelados. Voos para Córdoba, Rosário e Ezeiza, na região metropolitana de Buenos Aires, estão mantidos. A TAM informa que teve 5 voos cancelados, mas que as operações para Ezeiza e Rosário também não foram impactadas. Quem vai viajar para a Argentina ou vem do país para o Brasil deve procurar as companhias aéreas para saber mais informações sobre o embarque. Estela. Obrigada, Fernanda. A Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que estabelece normas sobre o combate e prevenção de incêndios em casas noturnas de todo o país. As comandas para apagamento na saída devem ser proibidas. O texto estabelece padrões nacionais de prevenção de incêndios e desastres e também determina regras de fiscalização. Os prefeitos responsáveis pela concessão de alvarás poderão responder por improbidade administrativa. A lei também responsabiliza bombeiros, gestores e empresários pelo descumprimento das normas. A matéria segue para votação no Senado. O projeto foi elaborado depois do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, em que morreram 242 pessoas em janeiro de 2013. Um ano depois da tragédia, ainda não houve condenação de culpados e nenhum dos réus do processo criminal foi preso. 1 em cada 5 brasileiros foi vítima de algum tipo de violência no último ano. É o que revela uma pesquisa Datafolha sobre a violência no Brasil. Segundo o levantamento, 20% dos brasileiros dizem ter sido vítima de algum tipo de crime nos últimos 12 meses. O percentual é quase o mesmo entre os brasileiros que tiveram algum parente ou amigo assassinado no período. Os tipos de violência relatados como os mais comuns foram roubo, assalto ou agressão. Em seguida, aparece invasão de casa e, em terceiro lugar, sequestro relâmpago. De acordo com o levantamento, os crimes tiveram maior incidência entre jovens de 16 a 24 anos. Por renda familiar, o grupo mais vitimado está entre os que recebem de 5 a 10 salários mínimos. Eles representam 26% do total. A pesquisa foi realizada nos dias 3 e 4 de abril em 162 municípios das 5 regiões do país. Foram feitas 2.637 entrevistas com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. As policiais militares de São Paulo passaram a integrar o patrulhamento de rua da Cavalaria há 4 anos. Atualmente, no Centenário Regime da Luz, no centro, 18 mulheres estão entre os 519 policiais da tropa de choque. Jovens, bonitas, maquiadas. Quem vê as policiais assim, nem imagina que elas fazem parte de uma tropa que até pouco tempo era composta apenas por homens, a Cavalaria da Polícia Militar. E a primeira tarefa todo dia é tratar dos animais. Primeiramente, você tem que gostar muito, você tem que amar do animal. Porque aqui você depende dele, ele depende de você. É um trabalho conjunto. Luana é a policial mais nova da corporação. Aos 23 anos, encara com garra a rotina de 12 horas de trabalho a cada 2 dias, ao lado de um parceiro que tem quase 10 vezes o peso dela. Na rua o pessoal normalmente se surpreende, ainda mais meu tamanho, né? Nossa, mas uma mulher, você é tão pequenininha, você é tão baixinha. Aí o pessoal até brinca, né? Tá trabalhando. Mas você não sabe do que ela é capaz, hein? Para Viviane, policial há 8 anos e integrante da tropa montada há 3, o mais difícil foi se adaptar à nova rotina. E o mais prazeroso, a relação com os animais. A gente cria um vínculo de amor mesmo. O olhar do cavalo é um olhar incrível. É diferenciado de tudo. A tropa montada foi criada em 1892 e somente 110 anos depois teve uma mulher.
Há 19 anos na Polícia Militar, mãe de 2 filhos, Renata fez parte da primeira turma de mulheres do Batalhão de Choque da PM em 1995 e quis ir além. E eu tive que aguardar um pouquinho mais porque não era bem isso que eu queria cavalaria. Então eu tinha que esperar essa oportunidade de vir para cá. Eu esperei bem mais, mas graças a Deus agora chegou a minha chance e daqui eu só saio quando eu me aposentar. As policiais já estão aqui há cerca de 3 horas, cuidando dos animais, fazendo a limpeza, acabaram de encilhar e o serviço está só começando agora que elas vão para a rua fazer o policiamento. E por onde elas passam, chamam a atenção. Eu sempre passei aqui, só vi os homens aqui. Eu acho um trabalho bem legal as mulheres na cavalaria. Eu acho interessante porque várias áreas se ampliou, né? Tem as mulheres na cavalaria, tem as mulheres também em guincho, mulheres motoristas de ônibus. Para integrar o batalhão, os policiais passam por cursos práticos. Nesta turma, há 3 mulheres em treinamento. A inspiração para a maioria delas é a soldado Marisa, a primeira a entrar na patrulha de rua da Tropa Montada do Regimento da Luz em 2010. A maioria das que vieram, elas vieram antes, conversaram comigo e conheceram a unidade, os cavalos, e durante o curso elas sempre pedem meu apoio, minhas dicas, e eu estou aí para ajudar todas que quiserem vir, ainda tem bastante vaga. O presidente do Senado, Renan Calheiros, defende a inclusão do metrô de São Paulo e do Porto de Suape, em Pernambuco, na CPI da Petrobras. Segundo Renan, que é da base governista, o Congresso não pode deixar de investigar denúncias de corrupção em outros setores. Ora, como é que o Congresso vai poder investigar a Petrobras? E eu acho que deve investigar sim, e não vai investigar o metrô, não vai investigar o Porto de Suape, não vai investigar a corrupção que houve com relação aos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, que pagou, inclusive, marqueteiro nas campanhas eleitorais. Vamos aproveitar e investigar tudo. E investigar o suposto cartel do metrô de São Paulo e o Porto de Suape, em Pernambuco, interessa ao Palácio do Planalto. São obras estaduais tocadas pelos partidos dos 2 mais fortes adversários de Dilma Rousseff à presidência da República, o PSDB de Aécio Neves e o PSB de Eduardo Campos. Sobre CPIs ampliadas, Renan citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal na década de 90. Mas em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, os ministros Paulo Brossard e Carlos Veloso, que participaram daquele julgamento, afirmaram que a decisão da época deixa claro que não é possível acrescentar novos fatos ao pedido inicial de criação de uma CPI. Se você pode acrescer fatos durante a apuração, a investigação, muito mais você pode durante a criação da comissão parlamentar de inquérito. E essa é uma decisão que vai ter que ser tomada, vai ter que ser pacificada. O caso do deputado André Vargas deve ser levado à Comissão de Ética do PT. A decisão foi tomada durante reunião da executiva da legenda. Antes, o PT ouvirá a versão do deputado sobre sua ligação com o doleiro Alberto Youssef. Na segunda-feira, Vargas pediu licença do mandato por 60 dias e ontem renunciou ao cargo de vice-presidente da Câmara, mesmo dia em que o Conselho de Ética da Casa abriu processo contra ele. O petista é acusado de ter relações próximas com o doleiro preso pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Segundo reportagem da revista Veja, Vargas atuava junto com o Youssef para captar verbas em projeto do Ministério da Saúde. Além disso, ele usou o avião fretado pelo doleiro em janeiro para viajar de férias com a família. No Twitter, Vargas disse que provará sua inocência de cabeça erguida. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Estela, Gabriel, você viu aí a cara dura do Renan Calheiros. Pelo amor de Deus, ele citou uma resolução do Supremo Tribunal Federal dos anos 90 que, segundo ele, liberaria essa coisa de não ter uma CPI só para a Petrobras, como quer a chefe dele, dona Dilma, mas para tudo, né? O famoso X-tudo, a CPI do fim do mundo. Agora aparece o autor da medida, o relator, Paulo Brossard, e o ministro Carlos Veloso participaram da votação e disseram que o que ele citou foi exatamente o contrário. E ele nem está aí. O colega dele de Senado, Jim Argelo, disse que foi obrigado a abrir mão da honraria de ir para o Tribunal de Contas da União. Simplesmente porque ele foi pilhado como réu
em 6 processos no Supremo Tribunal Federal. É muita cara de pau. E esse último aí que você viu a notícia aí, né? O senhor André Vargas, ele renunciou à vice-presidência da Câmara. Isso significa o quê? Agora, estão pressionando para salvar a cara do PT e a campanha de reeleição da Dilma, evitando que se fale dessa ligação dele com o doleiro e com toda a maracutaia na Petrobras, que ele renuncia ao mandato. Renunciar ao mandato? Mas qual é? Ele tem 9 meses de mandato, então ele não renuncia a um mandato de 4 anos. Você está sendo enganado. Ele vai renunciar a 9 meses e se ninguém processá-lo, se ele não perder o mandato, se ele não virar a ficha suja, como parece que está sendo arrumado, aí ele concorre à eleição em outubro, lá junto com a Dilma, apoiando a Dilma lá em Londrina. Certamente, com a militância do PT, ele será eleito, voltará à Câmara. Isso já aconteceu. Aconteceu com o famoso presidente do Senado, Jader Barbalho, do PMDB do Pará. Ele renunciou e voltou do Senado, voltou para a Câmara. É o que o André Vargas quer. Agora, o sujeito é pilhado num negócio desse tamanho. Tem uma capivara, uma ficha policial imensa. E estão procurando uma saída para evitar que ele contamine a reeleição de Dilma, que é toda a movimentação da CPI do fim do mundo, da tentativa de limpar a ficha suja, sujíssima e imensa do André Vargas e também de esconder do senador do PTB, né, que evitou agora de se apresentar para não ser rejeitado pelo TCU, né, o Ginhagelo. Então, isso aí é o seguinte, podemos substituir o lema da bandeira, ordem e progresso não, me engana que eu gosto. Agora, até quando você, que escolhe essa gente, vai continuar se deixando tratar como se fosse um completo imbecil? José Neumann de Pinto se despede de você, volta terça-feira, em Té. A Assembleia Legislativa de São Paulo criou ontem a primeira CPI proposta pela bancada de oposição ao governador Geraldo Alckmin, do PSDB, desde que ele tomou posse em 2011. A CPI dos pedágios foi articulada pelo PT e vai investigar eventuais irregularidades na cobrança de tarifas nas estradas estaduais. A comissão também foi subscrita por parlamentares da base do governo, além dos deputados da bancada petista, do PCdoB, PSOL e assinaram o pedido integrantes também do PV, PDT, DEM e PSD. Polícia Federal indicia ex-ministro das Comunicações por lavagem de dinheiro. Pimenta da Veiga, pré-candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, é suspeito de receber R$300 mil das agências de publicidade de Marcos Valério, condenado no processo do mensalão petista e do mensalão tucano. Pimenta da Veiga confirmou ter recebido o valor, mas disse que ele se refere a pagamento de serviços prestados pelo escritório de advocacia dele em 2003. A apuração foi originada a partir de denúncia oferecida em 2007 pela Procuradoria-Geral da República, com base no inquérito do mensalão tucano. À época, 15 pessoas foram denunciadas, entre elas o então deputado federal Eduardo Azeredo, do PSDB, que renunciou este ano. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta hoje dá prosseguimento à série de entrevistas aos candidatos à presidência da República. E o nosso convidado é o senador Aécio Neves, do PSDB. Senador Aécio Neves, que tem uma densa história política, ocupando cargos de relevância no Legislativo, no Executivo. Só para lembrar, Aécio Neves foi presidente da Câmara Federal e por 2 vezes governador do estado de Minas Gerais. Muito obrigada, senador, por estar conosco. Eu quero começar, senador, com isso que está chamando tanta atenção, que é o caso da CPI da Petrobras. A base do governo, depois de todos os expedientes para instalar a CPI ampla e anular aquela ideia de uma CPI específica, entrou também com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, coisa que a oposição já havia feito, por sinal, sob a sua liderança. E a minha indagação é se essa iniciativa da base parlamentar do governo ir ao Supremo anula os propósitos seus
de instalar uma específica CPI para investigar a Petrobras. Tudo bem, Maria Lídia, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você na Gazeta e a oportunidade que você me dá especificamente para esclarecer um pouco essa questão que se coloca hoje em relação às CPIs e que, de alguma forma, traz um grande sentimento de indignação na sociedade brasileira. A CPI da Petrobras, proposta pela oposição, não foi uma invenção dos líderes da oposição para desgastar o governo ou a presidente da República. Ocorreram fatos extremamente graves. Denúncias como a aquisição de uma refinaria que valia 50 milhões de dólares por 1 bilhão e 300 milhões de dólares e ninguém respondeu por isso. Denúncias que vão além, chegam numa refinaria que está sendo construída em Pernambuco, orçada inicialmente em cerca de 3 bilhões de dólares, que já gastou 18 bilhões de dólares. Denúncia de propinas de uma empresa holandesa paga a servidores da Petrobras. Esse conjunto da obra, essa série de denúncias que a imprensa apresentou à sociedade brasileira, nos levaram a cumprir a nossa responsabilidade. A oposição tem sim a responsabilidade de fiscalizar as ações do governo. E aí fizemos a proposta da CPI. É muito grave o que a base do governo está fazendo sob o comando do Palácio do Planalto e da própria Presidente da República, porque ela retira do Congresso Nacional uma das suas principais prerrogativas. Mas eles negam isso, eles entendem que ampliando, já que é para investigar, há uma denúncia muito grave também em São Paulo, tal cartel dos trens, etc. Eles acham que então que se investigue tudo. Isso é expediente ou realmente é uma dívida para com a população? A base do governo não quer investigar absolutamente nada, absolutamente nada. O que querem é impedir que se investigue as denúncias sobre a Petrobras. Porque o que nós dissemos? Permitam que se instale a CPI sobre a Petrobras e instalem a CPI sobre cartel, sobre trens, sobre swap, sobre portos brasileiros, portos cubanos, sobre o que quiserem. Eu disse, eu como presidente nacional do PSDB, quero ser o primeiro a assinar qualquer CPI que vocês achem que seja necessário. Disse aos líderes da base. Agora, não impeçam que as questões da Petrobras tão graves, nós estamos falando da maior empresa brasileira, que perdeu metade do seu valor, que deixou as páginas econômicas para ir para as páginas policiais. Então, a questão é muito simples. Permitam que a questão da Petrobras seja investigada. No momento que eles criam a CPI, incluindo outros temas, como eles têm a maioria na formação da CPI, os temas que serão investigados não serão os da Petrobras. Então, na verdade, é uma manobra que, a meu ver, atenta contra a própria democracia. A CPI é um instrumento, Maria Lídia, das minorias. Qualquer parlamento do mundo, ela existe. Se você impede que as minorias, em havendo um fato determinado, exerçam essa prerrogativa, acabaram-se as CPIs. Porque sempre que houver o governo, que houver a maioria do governo, ela vai incluir 10, 15, 20 temas e a partir daí nós não vamos ter investigação de absolutamente nada. Como é que o senhor viu a fala do presidente Lula quando deu aquela entrevista aos blogueiros que ele disse que é para ir para cima, porque a oposição está induzindo um sentimento negativo em relação à Petrobras? Olha, quem deu todas as contribuições para que houvesse um sentimento negativo em relação à Petrobras, inclusive no mercado, foi a administração dele, quando era presidente da República e quando foi feita toda essa negociação. Nós estamos sofrendo hoje, Maria, do mal do aparelhamento. Essa é a pior das heranças que esse ciclo do PT vai nos deixar. A desqualificação do setor público. As pessoas estão ocupando cargos hoje por serem companheiros de partido ou por serem companheiros de partidos aliados. Aí são essas denúncias sucessivas que não se encerram na Petrobras. 7 ministros foram demitidos por corrupção. A Eletrobras, também outra joia do setor elétrico brasileiro, perdeu cerca de 60% do seu valor de mercado. Isso não é razoável, isso não é aceitável. O que nós estamos fazendo é dizer o seguinte, olha, já deu para esse tipo de governo. Vamos iniciar no Brasil um novo ciclo, mas para isso precisamos passar limpo o Brasil de hoje. Ainda sobre essa entrevista do presidente Lula, ele fez duras críticas à política econômica da presidente Dilma e disse que ela vai ter que se explicar. Como é que o senhor viu essa fala de Lula? Lula falou como candidato ou falou como tutor do governo de Dilma Rousseff? Maria Lídia, na verdade, ele jamais abdicou dessa condição de tutor, de condutor das ações do governo. Faz bem a ele, pessoalmente, ao seu ego, né, sempre nos momentos de crise, de alguma forma, se posicionar. Mas essa é uma questão interna que o PT terá que resolver no seu tempo, quem será o seu candidato. O que eu disse
aqui mesmo em São Paulo, e volto a repetir hoje aqui nesse jornal, é que para nós do PSDB e para mim pessoalmente, não importa se o Lula será candidato, se voltará, se a presidente Dilma será candidata. A nossa proposta visa encerrar com esse modelo, restabelecer a dignidade na vida pública, a eficiência, as parcerias com o setor privado, a reintegração das empresas brasileiras nas cadeias globais de produção, fugindo desse alinhamento ideológico atrasado que benefício algum tem trazido ao país. Então nós queremos apresentar uma proposta nova e ousada ao Brasil. Qualquer que seja o candidato do PT, nós estaremos prontos para enfrentá-lo e para derrotá-lo. Senador, o senhor tem sido muito duro na crítica ao governo Dilma e à própria capacidade de administração da presidente Dilma Rousseff. O senhor não está, com isso, fragilizando a imagem de Dilma e, em contrapartida, fortalecendo esse movimento, essa onda volta Lula? Isso não é contraproducente para a sua candidatura? Não, o que eu tenho dito é a verdade. Eu acho que na vida pública, sobretudo na vida pública, que nós representamos as pessoas, a verdade tem que ser dita. Eu disse outro dia, não sei nem se todos os meus companheiros gostaram do que eu disse olha, a presidente Dilma é uma mulher de bem, ela não é uma mulher desonesta. Eu acho que a história de vida dela demonstra isso, tem valores. Infelizmente, ela não estava preparada para governar o Brasil. Nós estamos tendo, no período da presidente Dilma, o pior crescimento entre os países da América do Sul. Vamos crescer em média 12%. A equação que ela vai nos deixar é inflação alta, crescimento baixo e uma perda enorme da credibilidade do Brasil. Isso impacta no nosso crescimento, isso impacta nos investimentos que estão vindo. Na infraestrutura, nós 10 anos ficamos parados porque o PT, e ela em parte já no seu governo, demonizou as privatizações. São 10 anos perdidos. Meu velho avô Tancredo costumava dizer, Maria, que o ativo mais importante da política é o tempo, porque o tempo perdido você não recupera. E esse aprendizado do PT no governo nos levou 10 anos. Na área social, nos indicadores sociais, nós paramos de melhorar. Na educação, nós estamos no final da fila. A segurança é uma tragédia hoje para todos os brasileiros. Não há uma política nacional de segurança e a saúde é caótica. Nós precisamos encerrar esse ciclo e começar outro no Brasil. O senhor já escolheu o vice? Tem a possibilidade de ser mulher? Olha, existem vários companheiros que gostam da ideia. Eu, pessoalmente, também gosto. Mas essa será uma decisão coletiva. Nós achamos que o final do mês de maio, a primeira semana de junho, é o momento de definirmos quem nos acompanhará nessa caminhada. Mas eu posso dizer a você que eu estou muito otimista, há um sentimento claro de mudança no Brasil e a mudança responsável, a mudança com quadros qualificados, a mudança segura que o Brasil espera virá do PSDB. Agora, foi muito curioso que na pesquisa do Instituto Datafolha, essa última que mostrou a queda da presidente Dilma, mostrou que o seu nome permanece onde estava na preferência de voto, mas aparece o dado de que 13% apenas o reconhecem como candidato capaz de promover mudança. Como é que o senhor entendeu isso? Só 13% acreditando que Aécio pode mudar alguma coisa? Na mesma pesquisa, você vai encontrar um outro dado que diz que cerca de 20% apenas sabem que é Aécio Neves. Sabem que, por exemplo, sabe aquilo que, por exemplo, você disse no início da nossa entrevista, que eu fui governador de Minas, que eu fui presidente da Câmara, que fizemos uma revolução no nosso estado e transformamos Minas hoje no estado que tem a melhor educação fundamental do Brasil, a maior saúde da região sudeste, onde todos os servidores são avaliados por desempenho, apenas para citar alguns dados do que nós fizemos. Há um desconhecimento enorme em relação aos candidatos de oposição, não apenas em relação a mim, a outros nomes também, que só a campanha vai permitir que seja superado. Hoje, há quase que um monólogo por parte do governo, na propaganda oficial, nas cadeias de rádio e televisão, na própria mídia que a presidência da República tem. Mas o que é central nessas pesquisas, o que realmente nesse momento importa, é o sentimento de mudança. Há 4 anos atrás... E Aécio pode ser esse fator de mudança? O que o senhor pode dizer, para encerrar a nossa entrevista, para o nosso telespectador, que Aécio tem sim a capacidade e a força para mudar? Há 4 anos atrás o sentimento era de continuidade e foi o que prevaleceu. Hoje é de mudança. E quem tem as condições de fazer as mudanças que o Brasil precisa, com a nossa experiência, com os nossos quadros e com a nossa coragem, certamente é o PSDB. Se for eu o candidato, certamente eu as farei. Muito obrigada, senador. Uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito obrigado. Números e contas costumam dar um nó na cabeça de muita gente, mas um professor vem usando um método diferente para ensinar matemática a qualquer pessoa. Márcio Antônio Barbosa dá aulas de graça nas ruas do centro de São Paulo.
Ele utiliza uma lousa improvisada e está sempre acompanhado da calculadora, caso alguém duvide das suas habilidades com a matemática. Qual é a raiz quadrada de 4? E de 4? 484, raiz. Márcio propõe que as pessoas façam as contas de cabeça e garante que em poucos segundos as pessoas podem aprender toda a tabuada. Essa é a forma. Desse lado eu tiro 2, desse lado eu somo 1. Só faz a primeira, vamos lá, 8 vezes 1. Agora vai, tira 2, acrescenta 1. Tira 2, acrescenta 1. Tira 2, acrescenta 1. A história deste professor com a matemática já dura mais de 30 anos. Ele ganha a vida vendendo DVDs com as aulas que dá, mas diz que sua maior intenção é estimular os jovens a gostar desta disciplina tão temida nas escolas. Nós estamos numa geração, no terceiro milênio, do instantâneo, do imediato. Hoje em dia as respostas são instantâneas, no smartphone, no celular, no computador. Então, o que eu faço? Eu te ensino uma operação de cálculo, você executa, faz com rapidez, é isso que eu queria. E se você acha que o Márcio não consegue ensinar em pleno centro de São Paulo, ao ar livre, se engana. Ele está sempre rodeado por curiosos, pessoas que em poucos minutos acabam tendo uma outra visão do que é matemática. O cara é bom, ele é muito bom, tem um método muito fácil, muito simples de aprender. Mesmo quem já é mais familiarizado com os cálculos se impressiona com a agilidade do professor, como este estudante de engenharia, que foi atraído pelo método diferenciado. Surpreendeu sim, ajuda muito isso no dia a dia, na faculdade principalmente. Seu Francisco aproveitou a aula gratuita para tirar uma dúvida sobre raiz quadrada e saiu satisfeito com a explicação. A matemática, na verdade, a gente usa todo dia, né? Todo dia. Então, faz parte da nossa vida. Quando você efetua as operações básicas com rapidez, nossa, voa, você vai fazer previsão de cálculo. Eu vou te dar um problema de juros, de porcentagem, de aplicação de um capital. Só de você fazer cálculo mentalmente, você já tem uma previsão se é vantajoso, se não é vantajoso. Principal líder do PCC, Marcos Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola, obteve liminar judicial para deixar o regime disciplinar diferenciado da Penitenciária de Segurança Máxima de Presidente Bernardes, no interior paulista. Ele estava no regime desde março, a pedido da Secretaria da Administração Penitenciária, após vir a público um plano de fuga de membros da facção criminosa. No RDD, os criminosos ficam 60 dias isolados em celas individuais por 22 horas, com apenas 2 horas de banho de sol e sem direito a visitas íntimas e sem acesso a TV, rádio ou jornais. A presidente da Sabesp, Dilma Pena, garantiu hoje que não haverá necessidade de rodízio de água, pelo menos até o final do ano. Ela participou, junto com o governador Geraldo Alckmin, da inauguração de um novo sistema de fornecimento de água em Vargem Grande Paulista, a 40 quilômetros da capital. Segundo o governo, o novo sistema vai ajudar a desafogar o sistema Cantareira e vai beneficiar 1,5 milhão de pessoas nos municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista. A previsão é que a obra entre em funcionamento a partir de 2017. Hoje nasce um novo sistema de abastecimento de água, que é o sistema produtor São Lourenço. Então nós vamos buscar água lá no Rio São Lourenço, em Juquitiba e Biúna. Passa aqui, tem uma grande estação de tratamento de água em Vargem Grande Paulista e nós vamos até São Paulo. 6,2 metros cúbicos por segundo a capacidade de produção desse novo sistema, atendendo mais de 1,5 milhão de pessoas da região oeste, mas ajuda toda a metrópole, porque alivia o Cantareira. Sobre o sistema Cantareira, o governo paulista explicou que os técnicos vão incluir na avaliação da Sabesp os efeitos da ampliação para 31 municípios do bônus de 30% na conta de água para quem reduzir o consumo. Segundo a Sabesp, a água do chamado volume morto estará disponível para ser usada a partir de maio. Também, de acordo com a empresa, o sistema Cantareira continua se recompondo e que o baixo nível do armazenamento atual, em torno de 12%, não indica que o reservatório irá secar.
O sol apareceu, mas entre muitas nuvens nesta quinta-feira e a chuva não veio. O tempo firme tomou conta de toda a grande São Paulo e fez calor. A máxima chegou a 29 graus. A partir de amanhã voltam as condições de chuva. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Previsão de chuva em quase toda a região sul do Brasil amanhã. Um sistema de baixa pressão avança sobre todos os estados da região e provoca pancadas de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a chuva, além de volumosa, pode vir acompanhada de raios, granizo e ventania. Com isso, as temperaturas vão cair por lá e chega até a fazer friozinho mesmo durante o dia. Nas outras áreas em azul do mapa, as chuvas estão associadas ao calor e devem ser mais volumosas nos estados do Pará, Maranhão, Piauí e noroeste da Bahia. A máxima chega aos 34 graus amanhã no Rio de Janeiro, mas não passa dos 26 em Curitiba e dos 24 em Porto Alegre. Já aqui no estado de São Paulo, o sol brilha forte, mas são esperadas pancadas de chuva a partir da tarde, principalmente no interior. Mas como essas pancadas estão associadas ao calor, não duram muito. No centro-oeste, os termômetros passam da marca dos 30 graus em todas as cidades. No centro-norte do estado, faz calor de 29 graus em Franca e de 32 em Ribeirão Preto. Já o litoral fica com o tempo bem aberto e não há previsão de chuva, máxima de 31 graus. Aqui na região metropolitana, sol, calor e chuvas passageiras. À tarde, a máxima bate na casa dos 31 graus aqui na capital. No sábado, a máxima se mantém, o dia fica ensolarado, mas o tempo começa a mudar já durante a noite. Uma frente fria deixa o domingo chuvoso, com mínima de 19 e máxima prevista de 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Elias foi apresentado hoje como principal reforço do Corinthians para a temporada. Um velho conhecido da torcida corintiana está de volta, Celso Cardoso. Estela, um velho conhecido e que goza ainda de muito prestígio. Embora não tenha brilhado na Europa, Elias foi muito bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando defendeu o Flamengo. E chega com status de principal contratação do clube para o Campeonato Brasileiro. Após 2 anos, Elias está de volta ao timão. Em 2008, foi campeão da Série B. Em 2009, ao lado de Ronaldo Fenômeno, Elias conquistou a Copa do Brasil e Paulista invicto. E ele nunca escondeu de ninguém o desejo de retornar ao clube de coração. Aliás, para Elias, o Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians representa tudo para mim. Se eu sou jogador de futebol hoje, foi porque no início, na minha infância, eu tinha um clube. E esse clube era Corinthians. Elias só vai voltar a vestir a camisa 7 do Corinthians após a Copa do Mundo, quando estiver regularmente inscrito na Confederação Brasileira de Futebol. Até lá, o jogador vai continuar treinando e recebendo apenas parte de seus salários. Mas para Elias, isso não é problema. Cada escolha que eu faço já era uma renúncia. E eu escolhi ser feliz. Essa frase é marcante que ele fala, voltar a ser feliz, né? Essa identificação com o Corinthians é importante também. Ele né? volta para casa, Claro. volta para casa num lugar que ele tem segurança, sabe que a torcida gosta dele. Muito tem se questionado sobre o valor que o Corinthians investiu. 4 milhões de euros por 50% dos direitos federativos do atleta. Em contrapartida, o interessante não é revendê-lo. Na verdade, é o que ele pode oferecer ao clube. E ele tem futebol para ajudar muito o Corinthians. E agora vamos falar de Copa do Brasil. São Paulo vence CSA, avança para a próxima fase. Como havia vencido o primeiro jogo, bastava um empate para se classificar. Mas o São Paulo venceu e bem. Destaque para Alexandre Pato, que vibrou muito com o primeiro gol dele com a camisa tricolor. O primeiro gol do jogo foi justamente de Alexandre Pato. Aos 20 minutos ele abriu o placar e comemorou muito em frente à torcida são paulina. 1-0 tricolor. No segundo tempo, Luiz Fabiano marcou 2 vezes. Aos 32 minutos e aos 37, garantindo a vitória do São Paulo e a classificação para a próxima fase. São Paulo 3, CSA 0.
Já pela Libertadores da América, os clubes cariocas se despediram da competição na primeira fase. E o jogo do Atlético Mineiro está terminando, né, Celso? O jogo está nos minutos finais. Daqui a pouquinho eu dou o resultado para você de Atlético Mineiro e Zamora da Venezuela. Às 10 da noite, o também já classificado Grêmio enfrenta o Nacional do Uruguai, que não tem mais chances de continuar na Libertadores. Ontem o Cruzeiro fez a parte dele, venceu e bem o Real Garcilasso e se garantiu no mata-mata. Já Botafogo e Flamengo decepcionaram. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Mike cruzou na área e Ricardo Goulart abriu caminho para a classificação celeste. 1-0 para o Cruzeiro. 3 minutos depois, após cobrança de escanteio, Bruno Rodrigo apareceu para cabecear e fazer 2-0. Mas a Raposa queria mais para não depender da ajuda de nenhum outro adversário. E ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, Júlio Batista definiu o placar. Cruzeiro 3, Real Garcilasso 0. A Raposa ainda está viva na Libertadores para o delírio do Mineirão. A vitória era a única opção do Flamengo, mas um gol de cabeça de Franco Arizalas após cobrança de falta calou as mais de 60 mil vozes de um Maracanã lotado aos 21 minutos do primeiro tempo. Em ritmo alucinante, o rubro-negro apostou na bola alta para empatar. André Santos, de cabeça, deixou tudo igual. Mas não deu nem tempo de comemorar porque 1 minuto depois, após cruzamento de Hernandes, Bozelli achou espaço entre Samir e André Santos para cabecear e colocar o Leão outra vez na frente. Ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, Everton encontrou Alexandro na área para empatar de novo, 2-2. Só faltava um gol para avançar às oitavas. O placar parecia agradar aos mexicanos, mas Carlos Penha chutou de primeira e aos 38 do segundo tempo decretou o fim da linha para o Flamengo na Libertadores. Um 3-2 que marca uma nova tragédia para a conta do rubro-negro na maior competição da América. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Vila Alba chutou de longe após vacilo de Jorge Wagner. A bola ainda desviou em Júlio César, matando qualquer chance do goleiro Jefferson. 1-0 São Lourenço para o desespero do técnico Eduardo Húngaro. Na etapa final, uma nova falha de saída do Botafogo permitiu que os argentinos aumentassem o placar. Ayrton deu de presente para Piatti chutar de fora da área. 2-0 para a festa da torcida local. De festa para drama, porque o time do Papa precisava de mais um gol para garantir a classificação. E aos 43 minutos, Piatti, o craque do jogo, ficou cara a cara com o goleiro alvinegro e abençoou o estádio de Nuevo Gasômetro com o terceiro gol. Final do placar, São Lourenço 3, Botafogo 0. E o Atlético Mineiro venceu o Zamora da Venezuela por 1-0, gol do Jô e se garantiu em primeiro lugar no grupo. E agora a Olimpíada, o COI intervém na Olimpíada do Rio de Janeiro. Celso Cardoso. Estela, o Comitê Olímpico Internacional, em uma decisão inédita, anunciou que vai intervir para tentar solucionar os problemas de atraso nas obras para os Jogos Olímpicos de 2016 na cidade. Depois de muitas críticas, um interventor será enviado para o Rio para tentar resolver os problemas de cronograma. Além disso, 3 grupos de trabalho serão formados para analisar as questões de atrasos e ajudar os organizadores locais a solucionar tais problemas. O COI destacou que o plano de intervenção não é uma medida unilateral e foi em acordo com o Comitê Rio 2016. Em reunião na Turquia, 27 das 28 confederações demonstraram preocupação e alertaram que o Brasil é a sede mais atrasada nos últimos 20 anos. Esse dado final é que chama atenção, né? A sede mais atrasada nos últimos 20 anos é vergonhoso. Exatamente, você tocou no ponto-chave, é uma Muita vergonha. Ninguém veio atrás do Brasil para sediar a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. O Brasil se ofereceu. E, para isso, assinou uma série de compromissos. E está fazendo vexame na Copa do Mundo e também nos Jogos Olímpicos. Lamentável que isso esteja acontecendo, Estela. Celso, muito obrigada. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. E é com você, Gabriel.
Quase 500 mil de pessoas foram assassinadas no ano de 2012 no mundo. Números alarmantes como esse foram divulgados em um estudo feito pelo Escritório sobre Drogas e Crime das Nações Unidas. A pesquisa Estudo Global sobre Homicídio 2013 foi divulgada hoje em Londres. Das 437 mil pessoas assassinadas em 2012, 80% eram homens, que configuraram também 95% dos autores dos crimes. A violência doméstica contribuiu com 15% dos assassinatos. Quem mais sofre com a situação são as mulheres, que somam 70% das vítimas. Já o Brasil aparece no segundo grupo de países mais violentos, junto com México, Nigéria e Congo. Foram 50.108 homicídios, o equivalente a pouco mais de 10% dos assassinatos cometidos no mundo inteiro. A taxa decaiu nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que correspondem a 11% e 29% dos homicídios no país, respectivamente. Mas o cenário é preocupante no Nordeste, que registrou um aumento de 150% na Paraíba e 75% na Bahia. Ainda segundo o relatório, os países mais violentos de 2012 foram Colômbia, Venezuela, Guatemala e África do Sul. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar de homicídios. A ONU tem uma agência para o estudo de drogas e crimes. E ela divulgou hoje em Londres seu novo relatório. Em 2012, ano coberto pela coleta, 437 mil pessoas foram assassinadas. É muita gente. É mais do que a população das cidades paulistas de Santos ou de São Bernardo do Campo. O último levantamento tinha sido divulgado há 2 anos e tinha revelado 50 mil assassinatos a mais. Mesmo assim, os técnicos não afirmam que essa forma hedionda de criminalidade está em queda. Dizem apenas que aperfeiçoaram a metodologia e que a questão continua a ser muito grave. Alguns dados são previsíveis. Por exemplo, são do sexo masculino 80% das vítimas e 95% dos autores de homicídios. A violência doméstica, quando em geral o marido mata a mulher, representa 15% dos casos. Na Ásia e na Europa, onde é bem menor a taxa de latrocínios, os homicídios dentro de casa chegam a representar 80% dos casos. E existe também um fator político. Os homicídios se multiplicam por 2 em países que atravessam longos períodos de instabilidade. É o caso do Haiti e do Sudão do Sul. Mas quando eles voltam à paz e as instituições voltam a funcionar, a criminalidade cai repentinamente. É o caso da Libéria. A ONU não tem números para quantificar a motivação do assassino, mas afirma que eles estão, em grande parte, sob o efeito de drogas ou de bebidas alcoólicas. A média mundial de homicídios é de 6,2 para cada 100 mil habitantes, mas ela é 10 vezes maior nos países mais violentos, como a Venezuela, a África do Sul ou a Nigéria. Existem regiões como o sudeste da Ásia em que as taxas são tão insignificantes que mal se consegue fazer estatística. É uma questão cultural. Em outras regiões do mundo, as pessoas matam menos porque sabem que a polícia é eficiente e sabem que o judiciário os espera com uma bela de uma condenação. Na Ásia, a metade dos casos é identificada e o criminoso vai a julgamento. Na Europa, esse número é ainda maior, é de 84%. A chance de ser pego é tão grande que o crime não compensa. Eu sei que esse assunto é um tanto mórbido, mas o que fazer? É assim que o mundo gira. Boa noite. Para tentar resolver a onda de conflitos, o presidente interino da Ucrânia, Oleksandr Turchinov, promete anistia caso militantes entreguem as armas. O anúncio foi feito no parlamento da Ucrânia. Turchinov garantiu que vai anistiar os militantes pró-Moscou que invadiram prédios públicos no leste do país, desde que eles entreguem as armas e deixem os edifícios. Os separatistas continuam invadindo prédios públicos em Donetsk e Lugansk, 2 cidades de língua russa. Já em Kharkiv, ainda no leste da Ucrânia, o tribunal da região decidiu que os manifestantes detidos ficarão presos por
mais 60 dias. Os separatistas foram presos na terça na chamada Operação Antiterrorista. Cidadãos contrários à decisão protestaram em frente à corte. Hoje, a OTAN divulgou fotografias de satélite de uma suposta implantação de bases militares russas na fronteira com a Ucrânia. Segundo o secretário-geral do órgão, Anders Rasmussen, a aliança não está discutindo opções militares porque o caminho para resolver a crise é a diplomacia. A Rússia negou todas as acusações. Em uma coletiva de imprensa, o presidente russo Vladimir Putin disse que a anexação da Crimeia em março não foi planejada. De acordo com Putin, a decisão só foi tomada após pesquisas de opinião e um referendo no qual a população votou a favor desta opção. Um parque industrial pegou fogo em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O vento e a grama seca fizeram com que as chamas se espalhassem rapidamente. O incêndio aconteceu no Parque Industrial Raritan Center, um dos maiores da costa leste. A fumaça preta podia ser vista a quilômetros de distância. À tarde, o fogo foi apagado. De acordo com bombeiros, cerca de 90 acres foram queimados, mas não houve nenhum ferido e os prédios ao redor também não foram afetados. Alex Hirbaugh, estudante acusado de esfaquear 21 estudantes na Pensilvânia, será julgado como adulto. O crime aconteceu ontem. Ele será acusado por 4 tentativas de homicídio, além de agressão aos outros colegas. Segundo estudantes, o garoto tinha boas notas e não sofria bullying. O advogado de Alex pediu um exame psiquiátrico. O chefe da polícia alegou que estão sendo investigados relatos de um telefonema ameaçador entre Alex e outro estudante. A ligação teria acontecido na noite anterior aos crimes. Atentado na Grécia. Carro-bomba explode em frente à sede do Banco da Grécia, no centro da capital, Atenas. O carro estava estacionado e, segundo autoridades, era roubado e continha 75 quilos de explosivos. Não houve feridos, porém os edifícios ao redor ficaram bastante danificados. Papa Francisco diz basta ao tráfico humano e apela para que líderes da polícia e grupos religiosos do mundo todo trabalhem juntos para combater este crime contra a humanidade. O pontífice participou do encerramento de uma conferência internacional promovida pelo Vaticano sobre o tráfico de seres humanos. Quase 30 milhões de pessoas vivem em situações análogas à escravidão em todo o mundo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Tire suas dúvidas sobre anemia no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.